Estamos de volta com o nosso programa Ramatiz, uma proposta de luz. E hoje, como fazemos sempre nesse segundo módulo, estamos trazendo alguém aqui que você está esperando há muito tempo, né? Hoje nós temos aqui uma grande alegria, porque está conosco aqui o nosso querido Norberto Peixoto. Norberto Peixoto, que é médium de Ramatiz, que já psicografou 10 obras com Ramatiz, que é orador e que é membro, né, fundador do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Norberto, meu amigo, é uma alegria muito grande ter você aqui. Seja bem-vindo. É uma alegria muito grande, viu? Olha, nós estávamos esperando há muito tempo. Eu também estou alegre pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? E espero que o momento seja proveitoso para todos nós, especialmente para o nosso telespectador, né? Que bom, né? Na verdade, nós já tivemos várias solicitações, já recebemos vários e-mails pedindo a sua presença aqui. É que você mora um pouco longe, né? Isso, e não tinha dado oportunidade ainda a gente conseguir conciliar tudo, né? Tivemos aí o apoio do Sérgio da Margarete, da Editora do Conhecimento também, que está nos patrocinando nesse deslocamento para cá, né? Que bom. Então, Norberto, é assim, a primeira pergunta talvez seja até um pouco óbvia, né? Você é um médium umbandista, né? O que é a Umbanda? A Umbanda é um movimento que se caracteriza principalmente por ser uma religião mediúnica, né? E que faz a caridade com Jesus. Basicamente, a Umbanda seria isso. A Umbanda vem da África ou ela é brasileira? Não, a Umbanda é brasileira, surgiu no Brasil. A primeira manifestação que nós tivemos assim, mediúnica, que se falou em Umbanda, foi através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, no médium Zélio Fernandinho de Moraes, né? Isso em 1908. E de lá para cá, já se passaram mais de 100 anos e a Umbanda vem se estruturando cada vez mais enquanto religião organizada, né? E a base dela é o fenômeno mediúnico também? Também a mediunidade, mas eu diria assim, a base da Umbanda, no meu entendimento, ao menos a Umbanda que nós praticamos na nossa casa, é Jesus. Sim, o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Jesus. A transformação moral. Porque algumas pessoas dizem assim, não, Umbanda, eu vou até falar mais abertamente, Umbanda faz o mal, Umbanda é isso, Umbanda é aquilo, não, Umbanda não tem estudo. E fica uma ideia para alguns, né, de um culto assim primitivo, ritualístico, índio, tal. Mas eu hoje, né, inclusive, tive a alegria de preparar uma coletânea dos seus livros, né, Umbanda de A a Z, né, aprendendo com Ramatiz, nossa, foi fantástico para mim, porque eu vi ciência pura, né, as suas explicações, as orientações que Ramatiz trouxe através da sua mediunidade, e mostrando a Umbanda como um corpo doutrinário complexo e ao mesmo tempo muito útil para a humanidade nesse momento. O que você fala disso? Sidney, por ser uma religião e ser mediúnica, como a gente diz, existe religiosos, né, e religião. Certo. Quer dizer, nós encarnados ainda, todos nós em evolução, é possível sim, dentro da diversidade da Umbanda, que não tem um corpo central, não tem um poder central, não tem uma federação, não é codificada. É possível sim, em determinados momentos, alguns dirigentes encarnados utilizarem de forma negativa. Utilizarem de forma inadequada, às vezes por desconhecimento, por ignorância, talvez, das leis espirituais, né? E até se deixando levar, por vezes, pela pressão dos consulentes, porque diariamente nos centros de Umbanda, e acredito que nos centros espíritas também, o imediatismo das pessoas às vezes prevalece, né? As pessoas querem que resolvam solução, a sua dor, o seu sofrimento rápido, e elas acabam, às vezes, esquecendo que a solução está dentro de cada uma delas, né? A Umbanda seria como um pronto-socorro. Mitiga, e geralmente as pessoas que a procuram, tanto no centro espírita como na Umbanda, que é safar do problema. E lá ele recebe a palavra amiga do caboclo, do preto velho, não é isso? Isso. E a Umbanda, até uns anos passados, era mais o aspecto mediúnico, a manifestação da mediunidade. Isso. Agora houve a introdução do estudo, com as suas obras, editadas por Ramatiz, né? E como outros também, né? O Feraldi e outros autores, né? Os autores. Sarraceni. O Sarraceni e outros aí. Nós percebemos, eu fui batizado na Umbanda com 7 anos, né?
eu percebo que ao longo de toda essa década, principalmente os últimos 10 anos, não por causa de nossas obras, mas de uma maneira geral, nós tivemos muitas publicações mediúnicas em relação à Umbanda. E hoje eu te diria que é comum um centro de Umbanda ter escola de médios, ter dias de estudo, né? Então a gente observa que o umbandista, enquanto trabalhador, médium trabalhador, a gente está também buscando conhecimento e se transformando. É interessante você enfatizar que o estudo é baseado nas obras do Kardec. Também. Né? Também nas obras do Kardec. Na nossa casa é uma das bases, né? Então a gente estuda também outras religiões, hinduísmo, evangelho, toda a fonte de conhecimento. Porque você é universalista, né? Universalista acima de tudo. Essa é a característica dos grupos Ramatiz, né? Isso, e da Umbanda de uma maneira geral, Zanotti. Porque a nossa casa lá, né, e ela foi muito no começo, ela tem 40 anos, foi muito criticada, é que nós incentivamos ao estudo de outras filosofias. Eu mesmo militei na teosofia, no esoterismo, na Umbanda. Na Umbanda, fiquei 4 anos e meio. Hare Krishna. Hare Krishna, né? Você já pensou, Zanotti, Hare Krishna lá cantando mantra? No budismo, né? Ei, Zana, você lá, Hare Krishna, Hare Krishna. Não, foi uma vendendo incenso. Viu? Uma data feita, teve lá o mestre espiritual do movimento Hare Krishna, veio para o Brasil, e ele achava muito interessante um grupo pregar o vegetarianismo, né? Então ele quis conhecer a nossa casa. E ele veio numa terça-feira, que a terça-feira é o evangelho, o passe, dentro dos padrões, dentro do espiritismo. E que nós fizemos? Nós transformamos um ritual Hare Krishna, né? Aí eu colocaram aquela corbelha, né, em mim, colocou nele, os devotos entregou a prachada, que é o alimento santificado. E qual foi a minha decepção? Ele chegou para mim, né? Ele não falava português, mas tinha um intérprete. Ele falou que eu gostaria de conhecer muito a doutrina espírita. Você tem um livro em inglês? Tem em espanhol? Eu não tinha nada da doutrina. Quer dizer, eu perdi uma oportunidade de entregar para ele. Não adianta você mandar depois, você tinha que entregar no momento. Autografar, tudo direitinho. E no dia seguinte eu corri às livrarias, então eu tenho todas as obras da codificação, em Esperanto, todas elas publicadas. Eu tenho alguma em árabe, eu tenho em inglês, tenho em espanhol, acho que uns 2 ou 3 em francês, não para venda. Mas quando tiver essa oportunidade, você presentear. Com certeza. Entendeu? Então a característica do grupo Ramatiz é essa tendência universalista. Sim, a abertura para outras tradições. Abertura para outras, sim. Veja bem, em relação ao Norberto, Umbanda, né? E Ramatiz. Como é que você conheceu o Ramatiz? Como é que foi isso? Ramatiz, nessa encarnação, conscientemente, né? Foi no ano de 2000 que eu nunca vou me esquecer. Eu estava no meu quarto à noite e ele se apresentou assim do lado da nossa cama e em clareaudiência eu escutei. Ele disse: olha, vamos começar a escrever juntos. Se prepare, basta você sentar para escrever. Mas como é que eu faço? Não, sente no teclado e comece a escrever que vai fluir, né? Não foram bem essas palavras. E eu não sabia quem era Ramatiz. Eu tinha lido 2 livros do Atanagildo, tão somente. Eu estava no 3º ano da escola de médiuns, num grupo... Você não atuava na Umbanda na época? Eu estava afastado da Umbanda na época. Né? Embora eu venha de família umbandista, estava no kardecismo por orientação, veja bem, de uma entidade manifestada num centro de Umbanda. Eu fui buscar auxílio num determinado momento, que eu estava com depressão, num centro de Umbanda. E nunca me esqueço, era dia de Ogum. Casualmente agora, dia 23 de abril, né? Era uma gira festiva de Ogum e um médium manifestado num caboclo de Ogum. Eu estava sentado na assistência, ele mandou me chamar. Disse que o meu lugar não era ali, naquele momento, que eu procurasse um centro espírita kardecista. Olha que interessante. Interessante. E a partir dali eu busquei, né? Saiu a orientação Escola de Médiuns. Primeira vez que eu cheguei no centro espírita, saiu a orientação Escola de Médiuns. Então eu estava no 3º ano e ali comecei a escrever, sentava uma vez por semana e começava a vir a inspiração.
e tal. Dentro de um mês, mais ou menos, eu passei para a Editora do Conhecimento, o arquivo do Chama Crística, que foi o nosso primeiro livro. Que coisa interessante. E falando nisso, a psicografia na Umbanda, como que ela está sendo vista, né? A psicografia, os médios a utilizarem a psicografia dentro da Umbanda. Eu vejo que cada vez com mais naturalidade, Sidney. E hoje é comum, né, um preto velho, um caboclo, outras entidades virem contar suas histórias, trazer as suas instruções através da psicografia. Claro que cabe a nós darmos oportunidade para que isso ocorra. Então, se você não tem um trabalho mediúnico que permita a expressão através da psicografia, claro que eles também não vão tomar essa iniciativa. A gente tem que oportunizar que os médios também tragam essas mensagens através da psicografia. Aí também é preciso ter educação mediúnica, precisa ter um grupo de estudo, né, ensinar os médios a psicografar. Mas isso está crescendo dentro da Umbanda, crescendo, né? Graças a Deus, a gente vê crescendo. que o estudo está crescendo. Uma coisa que eu acho muito importante você falar um pouco para a gente é a questão da própria definição do que é Umbanda, né? Quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas fala que Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade. Isto. Então, é claro que o direcionamento tem que ser o amor e que Jesus, nisso, vai ter um papel unificador. Você não acha que Jesus tem essa função de unificar a própria Umbanda? Sidney, na minha opinião, o grande ponto de união na Umbanda é Jesus. Eu estou com 48 anos e não conheço uma casa que não tenha Jesus. Uma Oxalá. casa de Umbanda que não tenha Dentro Jesus. do sincretismo, oxalá. Oxalá, mas se fazendo parte, sincretizado com Jesus. A imagem de Jesus no altar, ou desconheço que não uma entidade dentro da Umbanda que não preconize ler o Evangelho, que não traga a mensagem de Jesus. Então acho que o grande ponto de ligação é Jesus. Guardadas as diferenças de ritos e liturgias, que nós temos uma diversidade muito grande, né? Mas isso não deve nos separar, não é verdade? Porque o que é um rito ou uma liturgia? É como se nós nos olhássemos e fôssemos ilhas no oceano. Cada um enxerga o outro como uma ilha única e isolada. Suponhamos que cada ilha dessa seja um rito ou uma liturgia, uma forma de expressão da religiosidade. Uma forma, né? Você falou bem, uma forma. Mas nós esquecemos que essas ilhas fazem parte de uma mesma montanha, que ela está submersa no oceano e nós não enxergamos. Não é verdade? Assim nós somos. Nós estamos imersos nesse oceano cósmico. Em essência, todos nós temos a mesma potencialidade do Cristo, né? Com Deus que nos criou, mas nós esquecemos muitas vezes, olhando o outro e a forma como a espiritualidade no outro se expressa, a gente acaba tendo, às vezes, atitudes de incompreensão, de rejeição, preconceito, separatividade. Então eu acredito que a Umbanda, por ela, essa própria diversidade que a Umbanda apresenta, embora tenha também alguns aspectos que sejam negativos, né, mais ligados aos seres humanos do que a espiritualidade que apoia a Umbanda, contribui para que a gente consiga, com o tempo, ir observando que as diferenças rituais ou litúrgicas não são para nos separar. Sim, são para nos unir. Navarrete, há algum tempo, ele disse assim, que a diversidade não prejudica a unidade, enriquece. Né? Eu vejo, você já viu você falar várias vezes, que essa questão da falta de uma doutrina, de uma, não é bem uma doutrina, como que eu diria, uma codificação umbandista, na sua opinião, enriquece a Umbanda. Por quê? Porque ela dinamiza a Umbanda, no sentido que cada agrupamento ele tem agilidade para se adaptar àquelas consciências que ali o procurem. Para auxílio, não para fica caridade. Engessado, fica engessado. Então, temos a Umbanda popular, temos a Umbanda mais esotérica, temos a Umbanda mais orientalista, a Umbanda mais ligada ao sincretismo católico. E cada agremiação dessa é como se fosse um alto-falante que fala a linguagem que aquelas consciências precisam. E os ritos e as liturgias, o que são? Meras formas externas para que aquelas consciências ali se apoiem e tenham isso como âncora para buscar a sua espiritualização. De certa forma, Norberto, é mais ou menos o que a gente vê em Unilux. Unilux, o Fórum Interreligioso Universalista, é o trabalho que nós temos já há mais de 8 anos, onde nós conseguimos reunir mais ou menos 30 religiões, né? E que quase todos os líderes já passaram por aqui, pelo programa. Então eu e o Zananotti já conversamos com quase todos, né, Zananotti? Se não for todos, né? Porque, de certa forma, os nossos programas, tanto o programa de TV como o de rádio, são um braço desse movimento que Ramatiz coordena, que é o universalismo na Terra.
E existe mais ou menos a mesma coisa. Nós notamos que a diferença é da forma, mas o fundo é o mesmo. Então o camarada, um veste roupa preta, o outro veste roupa branca, o outro veste roupa vermelha, o outro fica só de tanga, mas todos têm a sua roupa e todos querem o bem. Um acende incenso, o outro não acende, um acende vela, o outro defuma, mas todos estão buscando bem. Um faz prece olhando para Meca, o outro para Jerusalém, o outro de olho fechado, o outro de olho aberto olhando para o céu, mas todos fazem prece. Então fica mais ou menos um complemento, e o Adão Nonato ele costuma dizer assim, que as religiões são mais ou menos como praça de alimentação em shopping. Está lá, os alimentos estão lá, você vai lá e faz o seu prato. Você pode até misturar os pratos, tal, de acordo com a sua necessidade. Então tá lá, né? Tá tudo lá de acordo com o gosto de cada um, que é mais ou menos o que você está falando. Né? E nós temos uma característica hoje, o nosso consulente, as pessoas que procuram o centro de Umbanda, elas vão no centro espírita, elas vão na igreja católica, elas vão no templo evangélico. Então o que nós percebemos no nosso comportamento coletivo é muito ecumênico, embora a gente não assuma muitas vezes isso, quando a gente tem que emitir uma opinião. Né? Não me esqueço quando nós, a questão de 3 anos atrás, tivemos a ideia de implantar um trabalho maçônico dentro do nosso templo de Umbanda. Funciona toda quarta-feira uma loja maçônica. No início eu recebi alguns e-mails, inclusive assim, ácidos. Como podia, em tempo de Umbanda, dentro de um templo de Umbanda, que é uma religião funcional, um templo maçônico, eu estaria misturando alhos com bugalhos. O trabalho maçônico é completamente independente, separado de qualquer rito do trabalho de Umbanda. Se utiliza o mesmo espaço físico, né? E para se fazer o trabalho da loja que já está fundada, está funcionando e tal. Mas isso demonstra que é uma incompreensão em relação à espiritualidade. E a própria maçonaria também. A própria maçonaria que começou e não tinha um local específico. Ela podia ser numa taberna, as primeiras lojas, né? Maçônicas, podia ser numa taberna, podia ser num templo religioso, podia ser numa residência. Então a gente tem que conviver com isso de forma fraternal e tentar procurar sempre esclarecer essas pessoas que a forma não deve nos levar à separatividade entre nós. Né? Uma pergunta que eu queria te fazer, assim, e que muita gente chega a nos perguntar ou até a questionar. O Ramatiz virou umbandista? Né? Eu vou ter uma segunda parte da pergunta. Ué, o Ramatiz, ele escrevia Conselho Mais, isso, aquilo, tal, chegou até a falar uma coisa de Umbanda, mas agora com o Norberto, será que o Ramatiz mudou de religião? É até uma coisa gozada, né, o jeito de perguntar. O que você sente dessa ênfase de Ramatiz agora nessa fase do trabalho espiritual com a Umbanda e a apometria? Por que você acha que ele vem com essa leva de livros e ensinamentos dentro da Umbanda? Explica pra gente. Principalmente para fortalecer o legado e o evangelho de Jesus dentro da Umbanda. É importante. E hoje, passados esses 10 anos, Ramatiz é uma voz que é escutada dentro do movimento de Umbanda. Com certeza. Temos muitas casas assim, que são simpáticas ao que Ramatiz vem trazendo, principalmente porque no seu bojo traz o evangelho. E essas casas encontram referências para fortalecer Jesus dentro das suas doutrinas que cada dirigente, cada sacerdote exercita dentro da sua casa. Para nós é inconcebível uma Umbanda sem Jesus, mas infelizmente existem alguns movimentos pequenos, pontuais, isolados, que eu até não classificaria como sendo de Umbanda, mas de se praticar uma religião que não seja com Jesus. No nosso modo de entendimento, isso é inconcebível. Né? Diante da premissa que o Evangelho é um tratado cósmico de libertação nosso desse ciclo de reencarnações sucessivas. Né? O projeto de Ramatiz dentro da Umbanda se aproxima em função de Jesus e da Umbanda ser um grande canal de evangelização das massas. Sim. Né? Agora, é peculiar a cada consciência, e nós temos esse atavismo ainda de querer imputar aos espíritos, né? Veja bem, o espírito é budista, o outro, esse espírito é hinduísta, esse espírito é espírita. Não, os espíritos são espíritos. Sim. Não é verdade? O ismo agora, é aqui de baixo.
Existem espíritos que são católicos, espíritos que são umbandistas e tem espíritos que são consciências já universais. Então, o Ramatiz não se prende a uma crença, a uma doutrina, a uma religião da Terra. Ele entende fala isso. Inclusive, que isso é uma colcha de retalhos. No Mensagem do Astral, quando pergunto se ele é espírita, ele diz assim, eu não me diria que eu sou espírita, mas espiritualista, né? Interessante, Sidney, que no início, algum tempo atrás, o pessoal dizia assim, o pessoal da Umbanda, né? Alguns irmãos nossos diziam assim, mas como é que pode agora um espírito espírita querer falar? Virou um bandista? Pô, ele não é um espírito umbandista, o que ele quer com Umbanda? E outros falavam assim, aí irmãos nossos mais conservadores espíritas. Mas ele é umbandista, está falando de Umbanda, o que ele quer falar de espiritismo? Então, nós acabamos nos perdendo nesses conceitos ainda externos, né? E esquecemos a essência da mensagem. Esse negócio de espírito espírita eu também abomino. Porque eu acho, veja bem, por exemplo, vou dar um exemplo, hein? E dentro do próprio espiritismo, Dr. Bezerra de Menezes, que é considerado por alguns um espírito espírita, né? Dr. Bezerra de Menezes tem o livro do Divaldo Pereira Franco, que o Dr. Bezerra de Menezes trabalha mais de 6 meses num templo de Umbanda e se apresenta como uma preta velha. E aí? Como você explica isso, né? Na verdade, espírita é espírita, eu também acho. Agora, eu achei muito interessante o que você falou. Ramatiz, com esse carinho com a Umbanda devido ao Evangelho de Jesus. Eu vou falar uma coisa aqui, já falei várias vezes, com todo respeito a Emmanuel, Joana de Ângeles, Luiz Sérgio, André Luiz, toda essa turma, esses espíritos maravilhosos que têm ajudado a humanidade demais. Mas eu não conheço nenhum espírito que fala de Jesus como Ramatiz. Com tanto amor, com tanto carinho, com tanta profundidade. Eu, por exemplo, lendo Jesus e a Jerusalém Renovada, da América Pauliello, o Sublime Peregrino, o Evangelho à Luz do Cosmos, eu chego às lágrimas da forma como Ramatiz mostra Jesus para nós. Como um homem, assim como nós aqui, um amigão que você pega, abraça, conversa. Porque antes de Ramatiz, Jesus estava longe para mim. Era um cara que eu jamais atingiria, inatingível. O Sublime Peregrino mudou minha vida, é o livro da minha vida. Porque o Ramatiz tirou Jesus lá de cima e trouxe Jesus para cá. Falou, não, está aqui, é teu mano. E eu chamo Jesus de mano mesmo, carinha, o chapa, o cara. E tem gente que fica assim, né? Na palestra, eu estou fazendo uma palestra, fala, ele é o cara, viu? É o mano e tal. Tem gente que está com aquele olhão, mas isso para mim é tão normal. Jesus é meu amigo, é meu irmão. E isso eu devo a Ramatiz. Como é que você vê isso? Aproxima Jesus da gente, né? Não é isso mesmo? Eu vejo isso com naturalidade e o Evangelho de Jesus ele é eletivo às consciências. Então, cada consciência busca, no seu sintonia interna, aquilo que é eletivo para ela. Então, eu vejo assim, ó, Emmanuel traz o Evangelho de uma forma, Joana de Ângeles outra, Bezerra de Menezes outra, e Jesus está ali. Então, cabe a cada um de nós, e Ramatiz nos é eletivo. Sim. Por afinidade já de priscas eras, né? Inclusive extrapolando fora do movimento, digamos, das doutrinas e religiões mediúnicas, as religiões hoje evangélicas e neo-evangélicas estão também trazendo a mensagem do Evangelho de Jesus àqueles agrupamentos aos quais são eletivos. Então ainda é preciso, às vezes, a linguagem do milagre, às vezes alguma conotação do Velho Testamento ainda punitivo, para aquelas consciências deixarem de beber, de fumar, de agredir a mulher, de espancar o filho, enfim. Então eu vejo com naturalidade essas diferenças de abordagem, né? Agora, na Umbanda, você vê que Jesus é consenso, vamos dizer assim, alguns só que talvez não aceitem totalmente o Evangelho de Jesus. Isso é coisa nova ou sempre foi? Eu acho que a Umbanda, desde o início que eu conheça, e falar da minha experiência com Jesus, tivemos alguns movimentos assim de, digamos assim, praticar uma religião não sincrética, mas não ligados à Umbanda. E quando a gente fala sincretismo, nós reduzimos, porque o catolicismo é uma religião cristã, mas Jesus não é só o catolicismo. Sim. Vamos falar o aspecto crístico do legado de Jesus, está em todas as religiões. Se nós olharmos os ensinamentos do Evangelho, que são libertadores, ele está no budismo, está no hinduísmo, está no candomblé, está nas nações africanas, está no orientalismo. Então, a essência do Evangelho é cósmica.
Independe se nós somos extraterrestres, intraterrestres, Sim. se nós fomos... Não importa, a essência, aquela mensagem que está Você ali, sabe é um tratado cósmico científico. Você sabe que no livro Memórias de um Suicida, o livro Memórias de um Suicida ele é interessante, porque a história é contada pelo Camilo, foi o suicida. Mas toda a parte doutrinária foi o Leon Denis, que passou para Ivone, né? E ele diz assim, que você pode falar de Jesus para qualquer habitante da Terra, que todos conhecem Jesus, todos sabem do Evangelho. Pode falar com qualquer espírito que se manifestar em qualquer sessão, mesmo que ele fale, olha, eu sou hinduísta, pode falar de Jesus com ele que ele sabe. Bom, Norberto, o programa está terminando, né? Tudo que é bom dura pouco. Mas a semana que vem você está de novo conosco. Se Deus né? quiser. Promessa é dívida, novamente. Hein? Vamos segurar você Tá aqui em bom. São Paulo mais uma semana. Vou ficar com o Zanarote aqui, vou ter uma aula com o nosso guru aqui de fitoterapia, homeopatia até durante você, a semana. Deixa uma mensagem para o nosso telespectador. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui presente e dizer que, acima de tudo, a Umbanda é luz, a Umbanda é caridade, a Umbanda é Jesus trabalhando. Que bom. É isso aí, gente. Gostaram? Então a semana que vem tem mais, hein? Fique conosco. Chegamos ao final do programa. Muita paz, muita luz. Um beijão no teu coração e até a semana que vem, se Deus quiser. Zana? Amigo e amiga, foi muito gratificante estar junto com você. Até a próxima semana.